E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago algumas curiosidades da radiologia para vocês aí ficarem por dentro e saber quais são essas curiosidades. Mas calma, antes de começar o vídeo, como de costume, já deixa o seu like. Se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui semanalmente. Lembrando que tem vídeo toda terça e toda quinta. Nos acompanhe também nas redes sociais, tanto no @radiologando, quanto também no @igogilprof, onde lá a gente posta coisas no feed, nos stories, enquete, onde você pode aprender e interagir e radiologar de pertinho conosco. Lembrando também, gente, que agora temos aí uma novidade, que é a turma exclusiva do Radiologando. Ué, professor, e como é que eu faço para poder fazer parte dessa turma exclusiva? Primeiro, essa turma exclusiva recebe aí conteúdos diariamente, com um PDF com conteúdos, PDF com questões para poder praticar, simulado para concurso público, vídeos de conteúdos exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos, audioaulas, sala de aula virtual comigo e muito mais. Tudo isso toda semana. Se você quiser fazer parte da turma exclusiva do Radiologando ou se interessou, é só você clicar aqui ó, ao lado do botão de inscreva-se onde tem Seja Membro, ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, sabemos que a área da radiologia, por sua vez, é carregada aí por vários mitos e verdades. E hoje eu quero desmistificar algumas coisas para vocês, trazendo aqui algumas curiosidades. Primeira curiosidade, nem todas as técnicas que são aplicadas na radiologia têm radiação ionizante, ou seja, existem técnicas que, por sua vez, utilizam radiação não ionizante e oferece zero risco, não só para o profissional, mas também para o paciente e o indivíduo público em geral, como são as técnicas de ressonância magnética nuclear e também a ultrassonografia. Essas duas técnicas não utilizam radiação ionizante, utilizam radiação não ionizante, que é uma radiação que tem uma frequência menor e que, por sua vez, não possui energia o suficiente para arrancar elétrons, produzindo assim o efeito físico conhecido como ionização. E aí, você sabia dessa curiosidade? Eu tenho certeza que você pensava que, falou em radiologia, tem logo radiação. Mas calma, existe radiação ionizante e radiação não ionizante. Seguimos agora para a segunda curiosidade. Recentemente, o público da radiologia tem tido um crescimento muito grande para o público feminino. É isso mesmo, aquela história que o pessoal diz, a radiologia não é para mulher, e muitos que falam isso nem são da área de radiologia, não sabem o que está falando. Logo, isso é um mito. A radiologia não é só para homens. A radiologia são para todos os indivíduos e que, por sua vez, tem tido aí um crescimento e uma busca muito crescente do público feminino, não só em sala de aula, mas também com relação ao mercado de trabalho. Muitas empresas, por muitas vezes, por muitos motivos, contratam mais as mulheres do que os homens devido à diversidade em relação às aplicações técnicas, principalmente e exclusivamente relacionado à mamografia. Então, mulheres, preste bastante atenção. Se você tem interesse em fazer radiologia, esse curso é para você. Então não tenha medo de, quando eu engravidar, será que eu tenho um risco de ter um bebê? Será que eu não vou poder ter bebê? Não tem nada disso, tá bom? A radiologia, por sua vez, possui aí todas as leis, todos os critérios. Quando uma profissional ela fica grávida ou tem a suspeita de gravidez, automaticamente, de imediato, ela deve comunicar ao seu supervisor e ela, por sua vez, é relocada em outro serviço, em outro setor que não envolva as aplicações técnicas nem as aplicações radiológicas. Então, é basicamente lotada em um outro setor como o administrativo. Então, mulheres, prestem atenção. Vocês têm tido aí um crescimento muito grande na área da radiologia, tá certo? Então, ó, deixando os homens para trás, hein? Vamos lá então para a terceira curiosidade. Nem todas as técnicas estão voltadas para a área médica. Existem técnicas, existem procedimentos que são realizados em outras áreas, sem ser na medicina. Um claro exemplo disso é na radiologia industrial, principalmente com a irradiação de alimentos. Você aí, já comeu um alimento irradiado? Será que não? Bom, eu não sei, mas todo alimento irradiado, ele possui um símbolo da radura, que é esse que está aparecendo aqui na tela de vocês. Muitas vezes, alguns alimentos eles são irradiados
com a finalidade e o propósito para importação ou exportação. Então, isso aí é atribuído e atrelado a vários alimentos, tá certo? Então, saiba que a radiologia não é só voltada para a área hospitalar. Tem também aí essa questão que eu acabei de falar para vocês. Quarta curiosidade: nem todos os exames que são realizados na radiologia é apenas para diagnóstico. Existem procedimentos, inclusive existe uma especialidade médica que é a radioterapia. Sim, a radiação também é utilizada para tratamento de células tumorais, entre várias outras disfunções metabólicas relacionadas ao corpo humano, principalmente aí também na medicina nuclear, que possui uma porcentagem pequena, mas que também são realizados procedimentos terapêuticos. Sem contar também que a radiologia, em geral, no serviço de hemodinâmica, além do diagnóstico, permite também a utilização da radiação para procedimentos terapêuticos. Um claro exemplo disso é relacionado ao procedimento de angioplastia, onde é possível também aplicar radiação para um determinado procedimento cirúrgico que é terapêutico, ou seja, tratamento. Então, na radiologia, não temos apenas procedimentos para o diagnóstico, temos também procedimentos terapêuticos. E aí, você sabia dessa? Eu acho que não. Quinta curiosidade: você sabia aí que o curso de tecnólogo em radiologia é conhecido e reconhecido como curso de nível superior? Não? Pois bem, os profissionais que são formados em tecnólogo em radiologia podem prestar concurso que exige aí o nível mínimo como ensino superior, a exemplo aí da Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Sem contar também que o tecnólogo em radiologia pode fazer um mestrado e um doutorado. Imagina você ser doutor na radiologia. Você pode sim alcançar esse objetivo. Inclusive, existem muitos doutores aqui no Brasil que são formados em radiologia e que possuem doutorado na área. E aí, você sabia dessa? Muita gente não sabe que o curso de tecnólogo em radiologia é reconhecido aí como nível superior e muita gente desconhece que pode também fazer mestrado ou doutorado. E eu trago aqui mais uma curiosidade bônus para vocês. Vocês estão pensando que apenas são realizados exames em seres humanos? Não. Existe também a modalidade da radiologia veterinária, onde vários exames são realizados não só em animais domésticos, mas também animais exóticos. Como assim, professor? Animais exóticos. Cobras, leões, entre outros animais. Então, existe também a área da radiologia veterinária. E aí, você tem afeição com os doguinhos, com os gatinhos, com os animais em geral? Pois bem, a radiologia também possui essa área de atuação, não só na radiologia, como também na própria medicina veterinária. E aí, o que vocês acharam dessas curiosidades? Tem aí alguma que você não conhecia? Ou tem alguma aí que você conhece, mas que eu não mencionei no vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá certo? Bom, de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Se você tiver alguma dúvida também, você pode ir lá perguntar a gente lá no Instagram, tanto no @Radiologando, como também no @GurjuProf, onde lá, além de tirar dúvidas, fazer lives, enquetes, stories, a gente também posta muito conteúdo no feed, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Então, se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like ainda, tá perdendo tempo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Lembrando que tem vídeo novo toda semana, toda terça e toda quinta. Então fica de olho e fica ligado. Então encontro com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até mais. Valeu!